Paulo, que estava prisioneiro, né? A história de Paulo é linda. Paulo é uma referência para nós, uma referência tamanha que, ó, tem uma menina, essa aqui é visitante também? Tem mais uma visitante aqui. Traz aqui o flyer para ela aqui, não podemos esquecer de ninguém aqui. Paulo, eu estava falando de Paulo, né? Paulo, exatamente, você me atrapalhou. E aí, o Paulo, ele é uma referência tamanha que ele fala o seguinte: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E às vezes eu fico preso nesse versículo, porque ser imitadores de Paulo como ele é de Cristo, eu acho que é difícil, porque ele enfrentou várias dificuldades, várias tempestades na vida dele. Ele falou em um versículo lá, em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas para chegar e usar esse versículo, querido, muitas dificuldades ele passou. E eu acredito que eu e você também passamos por dificuldades, passamos por tormentos, né? Tornados, né? Eu já passei por tornados, né? Tornado feio lá em Xanxerê, que é difícil a gente conseguir retomar. A vida de Paulo, em um momento, né? Leandro, você está ligado aí, Leandro? Então tá. A vida de Paulo, ele estava sendo perseguido pelos judeus. E eu não sei você, se você já foi perseguido, eu já fui perseguido. E naquele momento dele perseguido pelos judeus, os judeus estavam tramando matar ele. Ao ponto que ele, como um romano, ele pediu para a pessoa que estava governando na época, falou: eu quero ser julgado por César, eu quero ser julgado em Roma, porque eu sou um cidadão romano. E ele tinha esse direito. Então, ok, eles foram até Roma. E para essa história, que ela é muito comprida, mas eu tenho alguns detalhes importantes para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus nos diz em Atos 27 começou uma viagem perigosa de Paulo até Roma. Eu quero ler com você 27:1, para a gente entender um pouco mais sobre a palavra, amém? Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos e um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então ele partiu, ele estava em Cesareia, inclusive, ele partiu até chegar em Sidom. Lá em Sidom eles desceram no barco, era um barco menor, e Sidom ali tinham alguns amigos, e ele foi atendido por esses amigos. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, era uma ilha, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo qual estava a cidade de Lazéia. Perfeito, até aí o que nós encontramos aqui é que eles tentaram chegar até um lugar, conseguiram, e muitos ventos contrários se levantaram contra a vida dele, contra a vida de todos aqueles prisioneiros que estavam dentro do navio. O primeiro ponto, a primeira lição que eu entendo nessa passagem, e eu vou falar algumas lições de toda essa história, é que existe a primeira lição, ventos contrários. Repita comigo, ventos contrários, 1, 2, 3. Os ventos contrários. E eu creio que os ventos contrários, queridos, eles são um levante de Satanás. Um levante de Satanás. Em algum momento da nossa vida, possivelmente nós temos ventos contrários que estão fazendo com que as coisas não andem da forma que deveria andar. Sabe, não anda.
Está escrito aqui que no versículo 8, que penosamente, eles tentavam avançar. Sabe? Quando a vida está difícil, quando você percebe que você tem uma dívida, tem algum problema, e a coisa não flui, não anda, sabe? Eu creio que é o inimigo se levantando contra a sua vida. Mas o Senhor tinha revelado a Paulo que ele iria chegar a Roma, ele iria chegar no destino final dele. Então há uma promessa de Deus na vida de Paulo, há uma promessa de Deus, e eu creio que todos nós aqui temos uma promessa de Deus, porque não é a primeira tempestade que talvez eu e você passamos, não é a primeira. Eu e minha esposa, inclusive, Letícia Bramati, ontem fizemos 6 anos de casados. Olha aí, ó, né? Que bênção, né? 6 anos ela me agora. Aplauda Jesus aí mesmo. Aplauda Jesus e a vida dela, né? Porque qual que é parabéns, Rô. 6 anos de casado, rapaz, é o número do capeta esses 6 anos. É o número de Lúcifer, né? Do diabo, 6. O número 7 é o número de Deus. Estou entrando agora no 7, agora é o número de Deus, né? E o 8 é o número de Jesus, César. Você que está aí, quantos meses de namoro, César? 3 meses de casado. Ô, gente, depois vocês contam para ele como que funciona os B.O. Aí eu estava falando dos ventos contrários. Alguma da tempestade, eu e a Robiana já passamos, gente. Tempestade assim que às vezes sair da nossa boca, ó. Tá aí a mala, pega aí. Pina, né? Difícil. Pastor, você brigou? Brigamos, discutimos. Eu não sei se você já passou por alguma dificuldade, mas eu e a minha esposa, né, minha filha agora, a gente já passou alguns ventos contrários, né, amor? E eu sei que os ventos contrários, por muito tempo, era Satanás se levantando. Às vezes pessoas até da própria família se levantando contra a gente. Mas eu quero dizer também que os ventos contrários, além de ser de Satanás, nos impedindo que avance, mas a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a gente sabe que vai vencer, a gente sabe que vai chegar do outro lado. Eu sei que muitas tempestades nós passamos, e aquele mar lá revolto a gente não anda mais, Então às vezes é para provar a nossa fé, para provar a nossa fé. Paulo estava ali com 276 tripulantes. Repita comigo, 276. Exatamente, essa marca é importante. 276 tripulantes. E eu digo que é para provar nossa fé, porque às vezes em um momento que nós estamos com dificuldade, estamos num lugar que, meu Deus, o meu chefe me atormenta, esse lugar não é mais para mim, o meu trabalho não dá certo, onde eu estudo só tem gente treva, né? Tem alguém que estuda em faculdade federal, hein? Tem alguém que estuda em federal? Então dá para falar. Eu ia falar do mesmo jeito. Não muda nada, né, Wagner? Agora, quem já estudou, talvez. Cara, é só tranqueira. Me perdoe, é só gente ruim. É só complicação. Aí um cristão que tenta se levanta lá, não, eu vou estudar na faculdade federal, eu vou manter meus princípios. Vai me dizer que é fácil? Não é fácil. É ou não é? Agora está esquentando aqui em cima, Jesus. Deixa assim. Deixa que o pastor que tem que sofrer agora. Falou antes, agora tome. Aí o seguinte, eu quero dizer o seguinte, tinha quantos tripulantes? 276. Esses tripulantes aí, meu querido, era o seu campo missionário. Você aí, professor de engenharia, sei lá o que você dá na UCEF, ele é professor, lá é o campo missionário dele. O cara vai lá e ensina diversas coisas do estudo dele, ensina, mas também é o campo missionário. Naquele lugar onde está complicado, é o teu campo missionário. Às vezes você deseja, Leandro, não você, né? Eu gosto de chamar você. O Leandro, às vezes nós estamos num lugar, querido, que não é favorável. E é o lugar de nós estabelecermos o reino de Deus. É o lugar de nós falarmos sobre a palavra de Deus. Parece besteira, mas eu vou te dizer que muda. A nossa vida muda. Quando você percebe que o lugar que daqui a pouco atendendo um cliente, daqui a pouco é no teu colégio, sei lá, em tantos lugares que você vai, que você frequenta, tenho certeza absoluta que onde Deus te colocou hoje é um campo missionário para a tua vida. Não queira, às vezes tem pessoas, pastor, eu não recebo oportunidade, eu queria pregar, né, e tal, aqui em cima no púlpito, né.
Gente, meia hora pregando aqui. Tem muito mais pessoas para alcançar aí fora do que aqui também é importante, mas tem muitas pessoas aí fora. Vou contar um testemunho agora, então. Estava dia 12, o último dia da nossa campanha de gratidão, a gente ficou orando lá na jet do Presidente Médici. Tinha vários horários. Aí, teve na terça-feira, eu tive clã, peguei carona, olha só, normalmente não pego carona. Peguei uma carona e falou, me leva lá na jet que eu vou ter que orar, né? O pessoal do meu clã, tem alguns que participam do meu clã que estão aqui hoje. Eles sabem que chega perto das 10, quando eu até estava fazendo live. Mas enfim, eu vou tocando, gente, vamos embora que eu tenho que orar, ou vamos tudo comigo. É assim, o negócio é reto. O pessoal gosta de mim, eu acho, porque estão lá sempre, né? Deve ser pela comida, esses lazarentos. Aí o seguinte, aí eu peguei a carona, né? Peguei a carona e fui até a igreja. Oramos lá, César. Você estava orando lá, César? Estava orando também, né? Aí, beleza, no final eu fiquei ali um pouco, será que alguém senta no coração de me dar uma carona? Mas a minha casa não é tão longe, né? É tipo 1, 2, 3, mais 5 quadras. Tipo, é perto, dava até pra... Mas era 11 e pouco da noite, porque teve a oração, depois o pastor Daniel teve uma conversa com a gente, então foi até tarde. E aí eu falei, vou caminhando, né? Vou caminhando, e eu sou um cara, assim, eu sou meio louco. Eu não tenho muito medo, assim, sabe, de noite, a minha esposa já é meio, não dá para entrar nesse lugar aqui, ela é meio, ela tem os seus, né, tudo certo, não tem problema você ter medo de alguma coisa. Aí, naquele momento, eu falei, eu vou ir caminhando aqui, né, falei, eu esqueci meu fone, né, eu falei, podia estar ouvindo um louvor aqui, né, mas fui caminhando, tranquilo. Daqui a pouco eu vejo no fundo, assim, lá na esquina, na escuridão, uma pessoa vindo que ela caminhava para cá, e para lá, eu falei, está em zigue-zague esse miserável, né? O que está acontecendo com esse louco? Aí eu falei, mas não é verdade. Vou passar reto, cara, eu pensei, vou atravessar a rua correndo, vou passar reto e alguma coisa me segurou ali, Wagner. Aí eu fui. Quando cheguei perto dele, ele estava com um copo assim. Estava assim, gente. Eu falei, misericórdia, né? Será que eu falo de Jesus? Aí, falei, se não falar nada, eu vou passar reto. Naquilo, tipo assim, era larga a calçada. O miserável, ele estava vindo já na minha direção, e eu estava mais bêbado que ele, né? Estava indo mais para o lado, assim, para ele não... Cara, passando, ele estava indo assim para a minha direção, e ele ia me bater. E daí eu falei, homem... Por isso que eu sou meio louco, gente. Cara, eu nunca vi na vida o cara bêbado. Ele pegou e fez isso daí comigo. Eu falei... Daí ele pegou e fez assim para mim e foi, né? Falei, ai meu Deus do céu, eu vou ter que falar de Jesus. Eu falei, dei um grito para ele de novo. Ele me olhou assim, ele fez assim, eu falei, vem aqui. Daí paramos lá no meio, na esquina ali onde que tem o mano ali de corte de cabelo, bem ali, cara. No meio da rua, polícia passando, eu falei, misericórdia, eu sou do bem. Tomara que não me parem aqui, os caras têm droga, alguma coisa, arma, daí estamos lascados. Mas aí eu comecei ali, o campo missionário, onde Deus te coloca, né? Eu peguei e comecei a conversar com ele. Aí ele já puxou uma dor. Porque o meu irmão, porque ele está lá não sei o quê, porque se não tirar ele de lá, minha vida não sei o quê. E eu vou te falar, eu sei que eu tenho um dom para falar com esse tipo de gente, tá? Não estou forçando você a fazer isso. Eu estou dizendo que eu mais ou menos compreendo o que está acontecendo. E aí ele começou a falar um monte de besteira, um monte de coisa. E eu perguntei, você conhece Jesus? E aí ele continuou nas besteiras, e eu sei que é Satanás. É absurdo assim a conversa. O John daqui a pouco tem experiência com isso, né, John? De evangelismo. O John é um baita de um evangelista. E aí, aquele cidadão, ele começou a falar besteira, e eu voltava na pergunta, você conhece Jesus? E naquilo eu comecei a repreender, sai daqui, Satanás. Você conhece Jesus? Dele, você é pastor? Eu falei, eu sou pastor. Porque lá em, como é que é a cidade? Arabutã, eu acho. Ele falou de Arabutã, acho que é Arabutã, que é perto aqui, né? Beleza. Aí o pastor de Arabutã, você não é de lá? Eu falei, não. Cara, não importa de onde eu sou, mas eu quero te apresentar Jesus. Falei, Jesus pode perdoar teus pecados, você pode parar de viver essa vida torta aí. E aí ele tentou me enrolar mais um pouco, eu meti Jesus de novo na vida dele. E até o momento que ele falou assim, eu falei, você quer fazer uma oração e confessar Jesus aqui? Aí ele, rendido, né, porque eu acho que ele não aguentou de tanto que eu conversava. Aí ele pegou, largou a cerveja assim e se ajoelhou. E aí eu falei, meu Deus, vai assim mesmo. Fala,
repete comigo aí, varão. Aí ele pegou e começou a repetir: Senhor Jesus, eu perdoo, eu peço perdão pelos meus pecados, renuncio Satanás e seus demônios. E continuei falando. E aí o momento que ele confessou Jesus, pediu perdão pelos seus erros. E aí ele se levantou. Falei, cara, eu vou tirar uma foto, porque normalmente eu esqueço de tirar foto com quem eu oro e a pessoa reconhece Jesus. Eu faço muito disso. E aí eu falei, vou tirar uma foto, né? E olha só, eu tive uma besteira na minha cabeça. Ele tinha deixado o copo de cerveja no chão. Vocês estão entendendo a ideia? É isso aí. Eu postei depois nos meus stories. E aí eu falei assim, pega o copo ali pra gente tirar foto, né? Para entenderem que era um louco. Naquilo que ele foi pegar o copo caiu no chão. E eu não entendi. Caiu no chão, molhou minhas calças, meu tênis. Imagine, pastor da Jet Church chega embriagado em casa, cerveja no pé, você está entendendo? Aí eu cheguei em casa, tive que lavar, ficou fedendo. Já lavou, né? Minha esposa já lavou, mas estava fedendo cerveja. Gente, pensa numa coisa fedida, é cerveja. Deus me livre. Não bebam. Aí o seguinte, tirei a foto, beleza, fui para casa, falei, glória a Deus, só sujou meu pé aqui. Mas eu falei para ele sobre uma nova vida, eu profetizei para ele, dele ser pastor, ele estava indo até para um caminho, ele foi para um outro, largou ali a bebida, ele tinha um monte de dinheiro no bolso, eu falei, cara, não quero saber do teu dinheiro, fica aí com o teu dinheiro, né? E aí, depois eu comecei a meditar, que besteira minha pedir para ele mostrar a cerveja, né? Se ele é uma nova criatura, não tem sentido. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha aí, e aí, oi? Deus que derrubou o copo, exatamente isso. Eu comecei a entender, cara, olha só que besteira, né? Mas glória a Deus que o propósito foi cumprido. Então, meu querido, eu quero dizer que o lugar que você está, possivelmente é um campo missionário. Às vezes nós não temos a homilética, exegese e tal, para pregar, não. Querido, você tem Jesus. E o Jesus é suficiente para falar o teu coração na vida de cada pessoa. Então eu quero incentivar você, meu querido, que no meio das tempestades que nós vivemos, tem lugares que Deus nos coloca para que ali a gente manifeste a presença dEle. É atrair o reino de Deus aqui na terra. Meu Deus do céu, já está acabando o culto e eu não acabei a palavra. Mas enfim, em outro momento, eu creio que nós temos que ter um discernimento espiritual referente às tempestades. Porque tem momentos, eu e minha esposa dentro da nossa casa, que eu sei quando é um ataque do inimigo. Estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, e a pastor, eu queria uma oração para proteção e tal, porque lá onde eu frequentava, né, tinha muito disso. Não vou falar o nome da pessoa, tá tudo certo, mas ela está aqui. Agora, eu nem se não tivesse, não falo. Mas enfim, e eu falei assim, querida, a palavra de Deus nos diz que os anjos acampam ao nosso redor, e o inimigo, ele parece como um leão que ruge, ele fica imitando o leão para tentar amedrontar você. Então você está protegida pelo sangue do Cordeiro, você está protegido pelos anjos do Senhor. Então a maior oração que nós podemos fazer é crer na palavra. Eu creio na palavra e acabou. E aí, o que eu estou falando para você? Que às vezes tem umas tempestades que se levantam, que eu e você temos que discernir, ter o discernimento espiritual. Falei, não é normal. Por que a gente está discutindo? Eu e minha esposa, às vezes a gente, não é normal. Vem atacar minha filha, não é normal. Não é normal. E eu vou repreender. Há um tempo atrás aqui nós manifestou uma mulher endemoniada aqui. Quem estava no culto aqui aquele dia? Vocês permanecem no culto, né? Aleluia. Olha só, o Rafa me chamou, pastor, estava uma pessoa passando mal lá e tal. Fui lá orar por ela. Depois falei sobre o plano da salvação para ela ali. E ela falou assim, pastor, o seguinte, é que toda oração é bem-vinda e tal. Eu falei, não, calma aí. Não é bem assim toda oração é bem-vinda. Aqui a gente ora, a gente fala de Jesus. E aí, aquela mulher começou a falar o seguinte, pastor, é que a gente é do espiritismo, né? Casa espírito, sei lá o que tem de espiritismo. Aí eu falei, não, mas a gente não concorda com isso, a palavra de Deus é isso. E eu tive o discernimento espiritual que tinha alguma coisa errada. Ok. Mesmo o marido, olha como que é a cegueira espiritual do ser humano. Mesmo o marido olhando para aquilo ali, tentando, eu não consigo, o que é? Falei, cara, é demônio? Eu te apresento de novo ele aqui. O demônio, fulano de tal, né? Aí, olha que loucura.
Por isso que tem que ter discernimento espiritual. Essa família estava atrelando a filha, uma princesinha desse tamanho aqui, uns 8 anos, eu acho. Não tinha isso. Ah, é porque manifesta nela e pastor não sei o que é, e um monte de lero-lero. Aí eu falei, então chama a menina aqui. Vamos orar por ela também. Eu comecei a orar por essa menina, ela tremia assim, sabe? Porque ela tinha medo, sabe por quê? Porque toda pessoa lá no espiritismo, essa coisa do capeta do espiritismo, que tenta orar por ela, a vida dela, manifesta, ela, a menina toca o terror. Não é a menina, é o demônio. Você está entendendo? Aí, eu orei, eu falei, não, essa princesa aqui não. Com ela não. Eu tenho uma filha também. Eu fico meio estranho, gente. Quando falam de criança, eu manifesto alguma coisa boa em mim. Está entendendo? É Jesus. Aí eu peguei, orei e tal, a menina desceu, tremendo, ela já parou de tremer, foi lá para a escolinha. Aí naquilo, eu peguei e repreendi novamente os pais, eu falei assim, ó, esse demônio que está na vida, que está aparecendo aqui, não tem nada a ver com ela, tem a ver com vocês dois. Ei, eu estou tendo a oportunidade de falar para os caras ali sobre a vida eterna, sobre Jesus, sobre salvação, sobre o perdão. E aí eu vou, sabe, apaziguar, não, mas você é amado. Amanhã o amado dela, ela vai pegar, vai voltar lá no espiritismo, nossa, recebi uma oração ontem, uau, vou voltar lá porque é tremendo. Aí a pessoa continua no espiritismo, e aqui, sabe, e aí vira um crente sem vergonha, entendeu? Vem aqui, entende tudo errado, entende? Romper, querido, é romper com o passado, romper com as coisas do mundo, romper, em nome de Jesus. Então nós temos que ter o discernimento espiritual. A viagem de Paulo continua, eu vou tentar acabar. Outro ponto que eu quero falar é que Paulo, ele se levantou no versículo 11 e 12. Eu quero só ler o seguinte para vocês. Eles estavam numa tempestade, a coisa começou a piorar, e Paulo, prisioneiro, estava ali, sendo até protegido por Júlio, que era um dos centuriões, e ele se levantou, ele falou o seguinte, versículo 10, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Perfeito. O que aconteceu aqui? A minha segunda lição, ouça a voz de Deus em sua vida. Ouça a voz de Deus. Muitas pessoas estão, pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? César, você que vem me perguntar, pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Né? Aí eu falo, eu estou falando? É a própria voz, você está entendendo? Às vezes tem um pastor na tua vida te dando uma direção, um líder de clã te dando uma direção, baseado na palavra, não é baseado em outras coisas, aí, baseado na fumaça, não, é baseado na palavra, e aí nós não ouvimos, mas não sei, acho que o pastor está querendo me controlar, mas é a palavra, caramba. Então a gente tem uns parafusos a menos, de aí tem uma direção, Deus está falando, né? Ou você sai de manhã, Deus me dá um sinal, Jesus, me dá um sinal se é essa pessoa para me namorar, me dá um sinal se eu devo fazer isso. Aí Deus dá sinal, Deus responde, papapá. Aí você está pedindo para Deus um sinal. Quem já pediu para Deus um sinal aqui? Eu acho que todo mundo deveria levantar a mão, mas tudo bem. Aí o seguinte, Deus fala, você ignora, porque você não quer receber um não. Paulo estava falando para ele assim, é melhor nós não ir. Eu vou dar ouvido para você, Paulo, você é um prisioneiro, tudo bem que eu te respeito. Eu vou dar ouvido aqui ao comandante do navio. Nós somos pessoas boas aqui na tempestade, a gente manja. Enfim, quando nós damos ouvido às coisas do mundo, quando lá naquele trabalho você está pedindo uma orientação de Deus, aí vem uma treva no teu trabalho e fala, não, minha filha, melhor mesmo é você se separar, porque casamento é uma droga. Mas ela nunca teve um casamento, né? Ela não tem moral para falar nada, ela sai com outros homens, e aí vai te dar conselho de casamento. É impressionante. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não dê atenção às vozes do mundo. Dê atenção à palavra de Deus. O mundo aí, você sabe muito bem que a política está um caos, né? A esquerda aí, essa praga desse PT, está um caos, né? Não sei se você concorda ou não, também não importa. Aí o seguinte,
nós estamos olhando muitas vezes para como que está o governo, está entendendo? Não estou dizendo que você tem que ter inteligência para ver a economia e saber onde você tem que investir, mas o nosso objetivo, o nosso olhar está focado para as dificuldades aí fora. Porque o mundo está assim, o mundo está assim. Eu preguei esses dias atrás, que nós, em Cristo Jesus, nós vencemos o mundo, querido, e você venceu também. Você pode ter certeza que a história da palavra, o Apocalipse, o livro da Revelação, a história é muito simples, que o diabo ele vai se levantar, Jesus é maior que ele, vai acabar com ele novamente, e a gente vai ser vitorioso. Acabou, é isso aí, você está entendendo? Mas aí, no meio das tempestades, os nossos pensamentos, a nossa crença está sempre na voz do mundo. Eu vou te falar uma coisa, minha filha chegou, seja bem-vinda, Luiz, meu compadre, né, Luiz? Que bom que você está atrapalhando o culto. Não, estou brincando. Meus queridos, Provérbios 16, e eu vou falar o versículo, já falo o versículo, Provérbios 16, fala o seguinte, que toda vez que nós ouvimos uma repreensão, toda vez que nós ouvimos uma direção, a pessoa que não entra no coração e não começa a ter a atitude baseada na orientação, ela tem um sério probleminha de orgulho. Repita comigo, orgulho. Orgulho. Eu nunca passei por isso. Mentira, pastor. Todos nós temos uma raiz de orgulho, querido. Todos nós. Sabe quando parece, mas não está fazendo do meu jeito, né? Você delega uma coisa, mas não está fazendo do meu jeito. Orgulho. Provérbios 16, 18 diz o seguinte: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. O orgulho procede à ruína. A ruína. Pessoas orgulhosas estão dando palpite para a nossa vida, mas negativo. Eu vou cair fora disso daí, eu vou ouvir a voz de Deus. Então, assim, se você está ouvindo daqui a pouco, pastor, eu ouço a voz de Deus, eu ouço a palavra de Deus, e você daqui a pouco não está conseguindo cumprir a voz de Deus, querido, possivelmente é uma raiz do orgulho na tua vida. Hoje mesmo você pode tirar todo esse orgulho do teu coração e jogar aos pés da cruz. Amém? Um outro ponto que eu quero falar, que eu vou finalizar a minha mensagem daqui uma meia hora. O ponto 3, a terceira lição: Deus fala, Deus cumpre, todos serão salvos. O Senhor, o anjo do Senhor, qual é o anjo do Senhor? Jesus. Tá bom, vocês estão aprendendo. Vamos lá, 27, Atos 27, 27. Atos 27, 27? Não, é o 23. Eu vou falar o seguinte para vocês. Porque eu vou ler antes, 21. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles e disse, olha aí, pondo-se em pé, uma posição de governo. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, repita comigo, porque esta noite, um anjo de Deus, que eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O que aconteceu? O anjo do Senhor chegou a ele e falou: Paulo, fica tranquilo que vocês não vão morrer. Em um momento que não estavam ouvindo a voz de Paulo, eles começaram a navegar, destruição total. Em um segundo momento, quando ouviram a voz de Paulo e começaram a seguir a orientação de Paulo, as coisas começaram a mudar. Eles enfrentaram umas tempestades, mas melhor, eu vou te falar uma coisa, melhor é você enfrentar uma tempestade com Deus do que sem Deus, meu querido. A tempestade com Deus, você vai chegar do outro lado. A palavra de Deus nos diz aqui que 4 âncoras eles lançaram. E eu quero que você entenda uma coisa. A primeira âncora, eu até incrementei um negócio aqui. A âncora que ele fala no 27, 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito, que eles iriam chegar. Presta atenção. A âncora do confio da fé, está na hora de nós usarmos essa âncora. São 4, eu vou repetir, falar rapidinho para vocês. A âncora da fé. Só que no nosso coração há incredulidade. Incredulidade.
No lugar da incredulidade, querido, tira fora a incredulidade, coloca a fé, deposita a fé. Você está entendendo? A conta está negativa, muitos problemas acontecendo, e nós estamos incrédulos que a gente vai conseguir vencer. Não é a primeira tempestade que você está passando. Não é, César, não é a primeira que você está passando, que eu estou passando. Mas nós iremos vencer, nós iremos chegar do outro lado. Então troca da incredulidade, coloca a fé. A segunda âncora, da certeza, pois é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Atos 27, 26. A âncora a certeza que ele está falando que é necessário, existem dúvidas. Nós colocamos dúvida. A dúvida vai contra a fé também. Eu vou te falar uma coisa, Jesus estava em alguns momentos ensinando os discípulos, que ele falou assim, o seguinte: tem alguns milagres, alguns problemas aqui, que é necessário ter, para que haja a manifestação do poder de Deus. Então tinha o paralítico, tinha o cego, tinha muitas coisas acontecendo, e cada vez Jesus ia lá, curava essas pessoas, para que a manifestação da presença dele acontecesse. Então às vezes é necessário, eu e você passarmos algumas dificuldades. Uma vez até eu preguei sobre isso, que é necessário. Eu não sei se você está entendendo, se está compreendendo, mas quando você está passando por uma necessidade, e você começa a depositar a sua fé, você começa a depositar a certeza, você confia no Senhor, você começa a depositar a sua oração, a sua adoração a Deus, você sabe que você vai passar por essa tempestade, e você vai dizer assim: Deus, era o Senhor, não tem como não ser o Senhor. Amém, queridos? A terceira âncora é a âncora da oração. Mas em vez de a gente orar, né, a gente faz o quê? Murmura. A gente está que nem o povo no deserto, murmurando. Pá, mas o Senhor está me cuidando demais. Começa a murmurar. Ah, porque o ar-condicionado está gelado. Começa a murmurar. Ah, porque o ar está quente demais. Ah, porque o estacionamento é longe da igreja. Ah, porque é difícil a fila, não sei aonde. Ei, queridos, eu acho que nós temos muito mais opções, muito mais motivos de gratidão nesse ano que se passou, que está se findando, do que tragédias na nossa vida. Por mais tempestades que eu sei que meu amigo Caio, né, está passando, né, ele está passando em nome de Jesus e vai vencer, porque Cristo está fazendo ele mais que vencedor, né? Amém? A outra âncora é a âncora da adoração. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de eu partir, começou a comer. Paulo pegou o pão único, os pães que tinha lá na navegação, no barco, e deu graças a Deus. Nós temos que adorar, é a da ingratidão. Quando a gente não está adorando, é a ingratidão que está acontecendo no nosso coração. É um fluxo, é a murmuração, a dúvida, e pá. É uma engrenagem que não tem fim. Murmuração, gente. A ingratidão. Coloca no meio da ingratidão, quando você está, eu vou reclamar, não vai dar mais certo. Você para um pouco, bota um louvor ali. Eu e minha esposa tem dias que às vezes no fim do dia parece difícil, né? Parece, meu Deus, o que está acontecendo? A gente bota um louvor que vamos orar. Eu e ela, Heloíse. A gente fica de joelho, né, filha? Sim, é bom concordar mesmo. Senão já... Querido. Aí a gente fica de joelho, querido, e a gente começa a orar. Sai. O discernimento espiritual sai. Amém? Sai aquela treva. Em nome de Jesus. Eu vou finalizar a mensagem contando rapidamente a história. Paulo começou a orientá-los. Alguns deles queriam sair do navio. E olha só, já te deu vontade de pular fora do navio? A promessa de Deus para a vida deles, para aqueles 276, inclusive Paulo, era para o seguinte: permaneça no navio. Permaneça no navio. A promessa é para quem está dentro do navio. O navio e a arca são coisas muito parecidas, Leandro. A arca de Deus salvou a família de Noé. É ou não é? Amém? O navio aqui estava salvando aqueles tripulantes. A arca ou o navio, ou como você desejar, é a própria igreja. Você está aqui, daqui a pouco vai ter um arrebatamento, todo nós sobe aqui. Alguns querem subir, outros talvez vão ficar. Então eu vou repetir, alguns vão subir, outros não, nem tanto, né? Em nome de Jesus. Então, meu querido, às vezes está difícil, permanece, persevera, fica dentro do navio. Tem pessoas tentando destruir um casamento, a família, o trabalho, a vida financeira, os negócios, estão tentando pular fora do navio. Mas a palavra de Deus permanece aí, filho. Permanece aí, filho, eu estou contigo. Eu te coloquei aí para você manifestar a presença de Deus. Aí é um campo missionário para você falar do meu amor para as pessoas.
Em nome de Jesus. Espere o comando. Em segundo momento, o navio, sim, ele parou. Depois que eles cortaram as âncoras, eles pararam. E aí, Paulo pegou e deu uma ordem para eles. Agora é a hora de pular. Existem duas coisas. Uma hora fica e uma hora vai. Entenda. Tem hora que, cara, espera mais um pouco para comprar tal coisa. Aguenta mais um pouco. Não fica acelerado, não fica ansioso. Deus tem o melhor para a tua vida. E você, daqui a pouco, o Satanás está te oferecendo migalhas aí, você está já pegando na mão. Sai fora disso. Eu já quero convidar o louvor para subir aqui junto comigo. Que daí vocês tenham o sentimento que está acabando, mas não está. Você está aí, meu querido? Amém, Leandro. Quarto ponto, Deus te dará força para enfrentar o processo. O Senhor mostrou aqui que Paulo partiu o pão, ele serviu aquelas centenas, né, de prisioneiros, os soldados, e ele partiu o pão e deu a eles, porque eles estavam há 14 dias sem comer. Estava difícil a coisa. E para eles conseguirem chegar na ilha de Malta, que ainda nem chegaram em Roma, o destino mas tem algumas paradas específicas, paradas estratégicas que Deus coloca na minha vida e na sua vida. Você está aí, mas eu não cheguei ainda no lugar que eu quero chegar. Mas calma aí, querido. Discirna o momento espiritual que você está vivendo na tua vida e creia, eu vou manifestar aqui o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo partiu o pão e deu a eles. Eles se alimentaram e falou, agora é a hora de nós pular. Naquilo, até os soldados falavam, agora nós vamos ter que matar os prisioneiros, porque nós não podemos deixar nenhum deles se salvarem aqui, né? Porque existia uma regra, uma lei lá e tal, que se um soldado deixasse um prisioneiro escapar, obrigado, esposa, os soldados seriam mortos, né? Isso aí está lá em Atos 16, 31, mas enfim, vou focar aqui. Aí o que acontece? Paulo falou, não, é todo mundo, até os prisioneiros. Isso aqui representa, sabe o que, meus queridos? Repita comigo, graça e favor de Deus. Até os caras que estavam sendo julgados ali, eles com certeza iam continuar a viagem, eles iam continuar prisioneiros, mas ali o Senhor salvou. Isso aqui é a verdadeira graça do Senhor. O pior dos pecadores, o maior dos miseráveis, o Senhor também tem misericórdia. Afinal, o sol, ele nasce para todos. Isso é graça, isso é justiça de Deus. Para você que não cometeu crime nenhum, o sol hoje amanheceu, um lindo dia. Mas para aquele prisioneiro que está na cadeia lá, que fez um ato complicado, que eu não quero nem comentar aqui, o sol também nasceu para ele. A graça está disponível para todos vocês, para todos nós. Você está comigo? Quero convidar você a ficar de pé, meu querido. Eu entendo o seguinte, que virá lutas, virá tormentas, nós iremos enfrentar tempestades, mas em tudo o Senhor irá nos salvar, o Senhor irá nos proteger, nós iremos chegar do outro lado. Você tem um propósito, você vai chegar do outro lado. Se Deus faz a promessa, Ele cumpre. Eu escrevi isso aqui. Eu creio que Deus está cumprindo na minha vida e na sua vida muitas promessas, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um propósito na sua vida, querido. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Você não está aqui, meu amigo, só para comer, tomar uma água e, dormir, fazer filho. Uns fazem bastante, né? Não, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, a sua justiça, né, Pedro? É ou não é? A gente vai fazer a boa diferença, queridos. Eu convido você a fechar seus olhos. Paulo, ele chegou lá, na ilha de Malta. Ainda o caminho era longo, percurso muito longo, mas ali ele já manifestou a presença de Deus. Ele pegou alguns gravetos, porque estava frio, era em meados de setembro, outubro, 60 anos depois de Cristo. E aí naquele inverno, Paulo pegou alguns gravetos. Quando ele foi pegar os gravetos, uma víbora picou ele. Toda vez, querido, que você procura fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta como uma tempestade, como uma víbora, tentando acabar os seus sonhos, tentando destruir a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, você que é cheio do Espírito Santo de Deus,
essa víbora, essa tempestade não vai acabar com a sua vida. Você vai permanecer firme em nome de Jesus. Pegando aqueles gravetos, Paulo jogou a víbora no fogo e os gravetos. Os gravetos, eles representam eu e você. Esses são os gravetos. Os gravetos que precisam ser lançados no fogo. Os gravetos que precisam ser lançados no fogo. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Eu quero que você saia aqui entendendo hoje que independente das tempestades, independente da víbora que nos pica, nós iremos enfrentar, passaremos do outro lado e seremos usados como um graveto no fogo para a honra e glória do Senhor Jesus. Entenda o tempo que você está vivendo. Esse ano, querido, muitas tempestades nós enfrentamos, mas o Senhor é fiel e Ele está aqui conosco, nos guardando. Com seus olhos fechados, eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, porque nós temos a Tua palavra para nos proteger, Deus, para nos guiar, para nos guardar. Nós temos o próprio Espírito Santo dentro de nós, nos fortalecendo. Obrigado pelas tempestades que o Senhor tem me colocado, e eu venço elas por causa do Teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Muitas dificuldades, Pai, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. Muitos momentos, Pai amado, que eu sei que a Tua provisão, a Tua mão, a Tua destra fiel está comigo, porque o Senhor diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te sustento com a destra fiel, com a minha destra. É o que está escrito em Isaías 41:10. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco. Se alguém aqui, Pai amado, está se sentindo com medo em meio às tempestades, se alguém está se sentindo, Pai amado, amedrontado, se alguém está se sentindo, Pai, derrotado, eu declaro no nome de Jesus que você é mais vitorioso em Cristo Jesus. Ele te fez mais do que vencedor, em nome de Jesus. Essa tempestade irá passar, querido. Esse medo, esse problema irá passar. Essa cura, ela irá passar, vai passar. Essa enfermidade irá passar em nome de Jesus. Espírito Santo, nos use, Pai. Nos use para esse ano que virá, Pai. Nos use para que esse ano que está se findando. Nos use, Espírito Santo. Nós queremos manifestar a Tua presença da forma, Pai amado, de cada um. Ninguém precisa copiar o pastor Israel. Ninguém precisa copiar o fulano, o ciclano. Nós precisamos copiar Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é santo, é poderoso, é humilde e é tremendo. Ele é majestoso. Ele está nos guiando, nos cuidando. Obrigado, Jesus. Nós queremos ser os Teus imitadores. Os Teus imitadores. Pai amado, nos renova, Pai. Guarda as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Guarda as nossas vidas. Em nome de Jesus.